Olá, pessoal, tudo bem? Vamos a mais uma aula de Química Analítica Qualitativa Ânions. Eu sou a professora Luciane e nessa aula a gente vai estudar um pouco sobre os sulfatos e os carbonatos. Nós vamos ver a ocorrência destes ânions no fenômeno da água dura, tá? Por que eu optei por trabalhar com situações práticas? Porque como a análise dos ânions ela não é tão sistemática como a dos cátions, então é mais fácil a gente tratar da aplicação, da ocorrência dessas substâncias na vida prática, como é o caso da água, tá ok? Então, nesta aula, vamos estudar os ânions carbonatos e sulfatos e o fenômeno da água dura, que também podemos estudar na ocorrência natural destes ânions, que também podem ser encontrados em rochas minerais e influenciam os parâmetros de potabilidade da água. Então, nesta aula, pessoal, nós vamos estudar um pouco sobre alguns parâmetros de potabilidade da água, tá bom? Vamos aos slides, então. Para controlar os parâmetros de qualidade da água, primeiramente nós temos que considerar o pH. O pH é a concentração dos íons H+ em solução, ou seja, o potencial hidrogeniônico de uma solução ou de uma substância. Tá? Inicialmente, ele resulta da dissociação da própria molécula de hidrogênio acrescida do hidrogênio. No caso, se você tiver os íons, tiver ácido clorídrico em solução, vai ser o cloreto mais o H+, tá? No caso dos carbonatos e dos sulfatos, ele vai alterar o pH da água por meio da concentração de H+, resultante do ácido carbônico e do ácido sulfúrico. A partir de outras fontes, como efluentes industriais, também podem ser ocasionados alta concentração de ácido sulfúrico, clorídrico, nítrico na água, assim como, por exemplo, da dissociação de ácidos orgânicos, como é o caso do ácido acético, que é resultante da decomposição anaeróbica da matéria orgânica, em outras substâncias que se apresentam como ácidos na água, em decorrência de algumas reações ácidas. No decorrer dessa aula, a gente vai ver outros parâmetros também, como a dureza, o pH, né, e outras características também que que estão na resolução do CONAMA para a potabilidade da água. Tá? Vamos ao próximo slide, então. O efeito indireto do pH, ele é muito importante de se estudar, porque ele contribui para a precipitação de elementos químicos tóxicos, como, por exemplo, os metais pesados. Em outras condições, né, eles podem exercer efeitos sobre a diluição dos nutrientes, como é o caso, por exemplo, dos nitratos e dos fosfatos. Quando você tem uma alta concentração de nitrato, de fosfato na água, pode ter certeza que é da ocorrência do ácido fosfórico, do ácido nítrico. Muitos ácidos, por exemplo, muitas substâncias, né, eles se apresentam em altas concentrações na água devido à chuva ácida, por exemplo, como é o caso dos carbonatos e dos sulfatos. Porque na água da chuva, quando, né, ela reage com o dióxido de enxofre, né, proveniente da poluição industrial, ela se encontra na água de chuva, possivelmente essa água, né, essas substâncias irão se dissolver, né, na água da chuva e vão contaminar os rios, aumentando assim a contaminação de sulfatos e até mesmo de carbonatos. Assim como, né, a ocorrência de rochas carbonatadas, né, nas encostas dos rios, ok? E também do uso de agrotóxicos. Então, vamos ao próximo slide. Nas estações de tratamento de água, muitas unidades controlam, né, o pH da água, porque
a água, ela precisa ter um pH ótimo para floculação das partículas metálicas, dos elementos metálicos. Existe esse pH ótimo, né, de floculação, é a condição em que as partículas coloidais se apresentam menor carga eletrostática, ou seja, elas vão apresentar as condições favoráveis para floculação e depois é feita a sedimentação desses flocos e por meio de outros mecanismos, né, esses sedimentos são separados e a água então vai para a próxima etapa do tratamento, tá? Por exemplo, a desinfecção também é feita pelo cloro, depende do pH da água, tá? A desinfecção da água, né, significa que a água é destinada a uma outra etapa do tratamento, onde são adicionados cloro, né, em pequenas concentrações, que propiciam que ocorra a morte de algumas bactérias, de alguns micro-organismos que são prejudiciais à saúde humana. Por isso que nessa fase também tem que ter um pH ótimo para que esse cloro aconteça, para que aconteça essa reação para a eliminação dessas bactérias. Por exemplo, em meio ácido, a dissociação do ácido hipocloroso, formando o íon hipoclorito, que é aquele mesmo íon que a gente encontra na água sanitária, né, o hipoclorito de sódio, é menor, sendo o processo mais eficiente. Por isso que o pH, né, o pH ótimo para desinfecção da água é em pH ácido, uma vez que o pH básico pode propiciar o crescimento de outras substâncias, outros micro-organismos que a gente não quer no nosso processo, tá bom? Então, a distribuição final da água, né, é afetada diretamente pelo pH também. As águas ácidas são corrosivas. Lógico, né, se você tiver um pH muito ácido na água e você tiver que fazer ela passar por uma tubulação industrial, por exemplo, pode ocorrer a corrosão da tubulação. Ou então, muitas vezes, você tem uma tubulação de ferro, né, ela vai reagir com o ferro da tubulação e a água vai ficar com gosto de ferrugem. A água pode ficar vermelha. E nas tubulações mais antigas isso é mais comum, certo? Hoje em dia as tubulações elas não são desse tipo, mas normalmente a gente via isso em torneiras, instalações hidráulicas antigas, né? Em que você abria a torneira, a água estava um tempão parada ali, você ia abrir a torneira, a água estava vermelha. Normalmente a tubulação era feita de ferro, né? E o que acontecia é que a água ficava muito tempo ali parada e às vezes o pH dela também já estava meio ácido, né? E aí você ia tomar uma água com gosto de ferrugem, que não é nada agradável, né? Bom, as águas alcalinas, que é o pH básico, também são prejudiciais, porque elas são incrustantes. Você já ouviu falar em incrustação? Né? Então, é quando você tem, por exemplo, na praia isso é muito comum, quando você vai tomar banho no chuveiro da praia, lá na sua casa de praia ou no lugar onde você vai ficar, e você observa que na saída do chuveiro existem alguns pontinhos, parecem assim, alguns sais, assim, algumas pedrinhas assim, ali nos buraquinhos. Aquilo ali nada mais é do que a incrustação causada pelo carbonato. A água da praia, por ela ser mais salobra, ela muitas vezes é uma água dura. Tanto que quando você vai lavar roupa, você quase não limpa, não consegue limpar a roupa. Você volta, né, para casa, quem mora longe do litoral, assim, né, vai viajar nas férias, volta para casa, você tem que lavar toda a roupa novamente, porque dá a impressão que a roupa ficou encardida, né? E isso também acontece quando você vai ferver a água para fazer café ou cozinhar alguns alimentos. A chaleira ou a caneca, onde você aquece a tua água, o recipiente onde você vai aquecer a tua água, muitas vezes fica com alguns resquícios ali de minerais. Isso aí significa incrustação. Por isso que o pH final da água deve ser controlado, porque os carbonatos, né, devem ser também equilibrados para que não ocorra nenhum desses efeitos. Ou seja, a água não pode ser nem muito ácida e nem muito básica.
Então, por isso que ela tem um pH ótimo para consumo, tá ok? Então, vamos aos slides. Aqui eu tenho algumas ilustrações, né, de algumas figuras, de alguns efeitos aí causados pela carbonatação, pela água dura. Servem ali naquela resistência, né, que a gente chama de rabo quente, que você utiliza para aquecer líquidos, né? Que ela houve ali a incrustação de carbonatos. A torneira também, ali ao lado, a torneira. Aí nós temos ali naquele ralo ali da pia, certo? Ali nós temos a corrosão, né? A corrosão no ralo da pia. Então, o que acontece ali, provavelmente deve ter, a água devia estar um pouco ácida, né? E daí ficou parada ali um tempão e acabou corroendo aquele metal ali. E também ali embaixo, no chuveiro ali, são imagens meio fortes, né, eu diria, né? Mas, enfim, aquilo ali tudo é efeito da carbonatação, da água dura. O chuveiro também ali ao lado. E também esse problema é muito grave quando se trata de tubulações industriais, pessoal. Porque essa incrustação, ela forma cristais, né? São espécies de cristais ali do próprio carbonato de cálcio mesmo. E daí o que acontece é que ele vai diminuindo o diâmetro interno dessa tubulação. Observe essa figura aqui no meio um cotovelo ali, um cotovelo, né? Um cantinho ali. Então, observem que a incrustação foi tão grande ali que o diâmetro interno ele reduziu consideravelmente. Isso numa tubulação industrial pode ser muito perigoso, porque com o tempo aquilo ali a tendência é fechar mesmo e pode haver sobrepressão nas linhas e pode inclusive estourar, né? Como é o caso de caldeiras, a gente ouviu falar, já tem muitas histórias para quem já trabalhou em linha de produção, que muitas vezes acontece de entupir a tubulação e, né, infelizmente, a caldeira explode e aquilo é uma panela de pressão gigante, né, pessoal? Então, para nós definirmos os padrões de potabilidade da água, recomenda-se que as águas para abastecimento público apresentem valores de pH entre 6 e 9,5, de acordo com a resolução número 2914, de 12 de dezembro de 2011, tá? Essa resolução, esse documento, eu apresentei para vocês ali um anexo ali embaixo, né, um link para vocês consultarem, tá? Lembrando que o aconselhável é que vocês peguem esse endereço e colhem na barra de busca. Não tenta acessar o link direto do slide, porque não vai dar certo, tá? Então, é melhor você pegar esse endereço, copiar e colar, até porque eu desativei o hiperlink, ele não vai dar nenhum resultado ali, tá? Mas, né, essa resolução, ela traz todos os parâmetros de potabilidade da água para abastecimento público. Tá? Então, é interessante vocês, para quem não trabalha nessa área, para quem já trabalha, né? Pode ser que tenha alguma outra atualização, mas essa foi a mais atual que eu encontrei, a da CETESB, tá ok? Então, vamos lá. Nos efluentes industriais, o pH, né? Ele provoca a precipitação química de metais pesados, né? Que ocorre em pH elevado. Tá? pH elevado, pessoal, é pH acima de 10. Quando a gente fala em pH elevado, é acima de 10, tá? E a oxidação química, né, dos cianetos ocorre também em pH elevado. Dos cianetos é isso a gente vê muito em têmperas, tá? Sais de têmpera. O cianeto ele é muito utilizado para têmperas de metais, assim, de indústrias metalúrgicas. O que é a têmpera? É um processo que vai aumentar a resistência do material, tá? As características físicas do material, por isso que é utilizado esses tipos de sais. Aí, por exemplo, o pH, né, ele vai influenciar também na redução do cromo hexavalente.
e a forma hexavalente, a forma trivalente que ocorre em pH baixo, certo? O cromo hexavalente, ele é muito, muito tóxico. Então, por isso que o pH baixo, né, ele vai favorecer a formação do cromo trivalente. E também a oxidação química dos fenóis, ela vai acontecer em pH baixo. Os fenóis também são substâncias muito tóxicas que a gente encontra na produção de muitos pesticidas, tá? E alguns polímeros, algumas resinas que são utilizadas na indústria química. Também a quebra das emulsões, emulsão oleosa, por exemplo, petróleo. O petróleo ele tem uma emulsão, ele é feito no início ali do processo, ele é recuperado, né, em forma de emulsão antes de ir para a coluna de destilação. Aí, para quebrar essa emulsão, é feito em pH ácido. Vamos citar um exemplo prático que a gente utiliza no nosso dia a dia, tá? Por exemplo, quem aqui já fez maionese no domingo para comer? Maionese com ovo ali, eu particularmente adoro, tá? A maionese é uma emulsão, certo? Se você mistura a gema do ovo cozida com o óleo, certo? Você vai mexer, você vai ter uma pasta, certo? Uma pastinha ali, né? Aí você coloca uma gema de ovo cru, você vai ter uma pasta, certo? E você vai aumentando com óleo. Aquilo ali vai ficando um pouco grosso, assim, tá? Se você quer deixá-la um pouco mais líquida e um pouco menos, né? Quebrar um pouco aquela gordura, quebrar aquela emulsão, o que você faz? Ou você adiciona umas gotas de limão ou um pouquinho de vinagre. Vocês já perceberam isso? Então, se você adiciona um pouquinho de vinagre ali ou umas gotas de limão, vocês vão perceber que a maionese ela fica mais leve. Ela não fica ela fica mais fácil de digerir, tá? Ao contrário de se você só colocasse o azeite e o ovo. A maionese ela é uma emulsão e você faz a quebra dessa emulsão por meio de uma substância ácida que é o vinagre. Vocês entenderam? Então, muitas emulsões da indústria química partem desse processo, desse preceito, que se você vai adicionar um ácido ali, você vai diminuir aquela concentração micelar, né, que é das emulsões, e vai fazer com que essa solução precipite. Logicamente, se você acidificar demais o meio, você vai fazer com que as fases se separem. Aí já é outro processo que a gente tem que explicar melhor em cinética química, que é lá na físico-química, ok? Então, vamos voltando para os nossos slides. Por exemplo, o arraste da amônia, amônia convertida, né, no processo de fabricação da amônia, ela é, né, a forma gasosa, ela se dá mediante a elevação do pH. Então, na química analítica qualitativa, vocês viram que para identificar o íon amônia, você vai colocar o hidróxido de sódio e vai liberar o gás amônia. Então, esse mesmo princípio é aplicado na indústria química. Com o aumento do pH, vai fazer com que todo o gás, né, o gás ali, o arraste, né, seja convertido para o gás amônia, tá bom? Então, aqui na próxima figura, eu vou mostrar para vocês, ali tem uma figura, né, de um despejo ali de efluentes, né, um despejo industrial. E diz o seguinte, né, a faixa de pH para lançamento de efluentes em corpos receptores é entre 5 e 9, segundo a resolução do CONAMA 430, de 13 de 5 de 2011, tá? Então, para os corpos receptores, que são lagoas, lagos, enfim, quando você vai dispor esse efluente, você tem que ter esse pH entre 5 e 9. E ali no rodapé da página, eu coloquei a resolução também do CONAMA para vocês darem uma olhadinha, que fala sobre a disposição, né, dos rejeitos industriais, dos efluentes industriais em corpos receptores de água. Então,
essa resolução eu coloquei ali, da mesma forma que vocês vão pesquisar outra, vocês não tentem acessar esse link direto do slide, porque não vai dar certo, tá? Coloca lá, digita lá, copia, cola na sua barra e vocês vão ter aí esse documento na íntegra. Então, vamos para o próximo slide, né? Eu vou falar um pouco sobre a elevação do pH nos processos industriais. O pH da água nos processos industriais, ele pode ser elevado de diversas formas, como, por exemplo, a adição de hidróxido de sódio, de carbonato de sódio, de barrilha, tá? De hidróxido de cálcio, certo? Para usar o uso do hidróxido de sódio, que é a soda cáustica, é bem mais simples, é o mais simples de todos. Por quê? Porque ele possui uma elevada solubilidade e ele possibilita, então, que a operação seja mais simples de se realizar em comparação aos outros. O hidróxido de cálcio, ele é mais barato, mas a sua baixa solubilidade, né, e a presença de impurezas, como, por exemplo, areia, sílica, dentro na substância, né, vai provocar, ao longo do tempo, a corrosão nos sistemas de recalque, que são as bombas, tá? Então, é por isso que o hidróxido de cálcio, muitas vezes, ele não é indicado, porque ele vai provocar corrosão, vai provocar também alguma incrustação, porque muitas vezes ele é utilizado ele vem com muita impureza, né? Com areias, né? Porque o íon cálcio, né? Ele é bivalente e pode ser importante quando se deseja fazer a floculação, além da alteração do pH. Então, o único problema do hidróxido de cálcio é a presença de areia, né? Quando se vai comprar em grandes quantidades para adição na água. Mas ele tem essa vantagem de ser mais fácil aí na hora da floculação, tá? Ele vai gerar flocos maiores. Aí a barrilha. Barrilha é o carbonato de sódio, né? Ou bicarbonato. Ela é mais cara, tá? Mas ela apresenta a vantagem de produzir efeito tampão, ou seja, ela vai segurar o pH da água, ela vai manter o pH da água, e sendo muito mais aconselhável o seu uso em reatores anaeróbios, né, desequilibrados, onde a elevação do pH, bem como a manutenção do patamar é indicado. Então, a barrilha, ela é boa por causa disso. Só que todas essas substâncias, né, se elas não forem removidas, né, dentro dos padrões, elas podem causar outros efeitos indesejados no produto final, tá? Então, vamos lá nos slides, né? Então, pessoal, vamos ver lá no slide, né, falar um pouco sobre o abaixamento do pH. O abaixamento do pH, ou seja, para deixar o pH mais ácido, ele pode ser feito com a adição de ácido clorídrico ou ácido sulfúrico, tá? O ácido clorídrico comercial, ele é muito utilizado na forma de ácido muriático, né? O ácido clorídrico, ele é utilizado na forma de ácido muriático, que é o ácido clorídrico comercial, e ele é mais barato do que o ácido clorídrico mesmo, o ácido clorídrico para análise, né? E em efluentes industriais, né, a presença do sulfato, tá, em altas concentrações, ela também é preocupante, porque quando você vai adicionar o ácido clorídrico, ela vai reagir e produzir o íon sulfeto, né? Ele vai reduzir o sulfato a sulfeto. Então, se você tiver sulfato ali no teu efluente e for tratar com ácido clorídrico, ele pode reagir, né? Ele pode reduzir o sulfato a sulfeto e daí com isso ele vai ocasionar a formação dos íons sulfetos e vai provocar o cheiro desagradável, odor de ovo podre, né? Que a gente conhece muito bem, além de ser um produto extremamente tóxico e corrosivo nas tubulações industriais, tá bom? Então, ali no próximo slide, né, vamos falar um pouco sobre o CO2. Bem, o CO2 ele é mais tranquilo de se trabalhar, porque ele pode ser desenvolvido, ele pode ser produzido na própria linha de produção, né, na própria unidade industrial. E ele tem uma vantagem, né, de eliminar o manuseio de ácidos minerais, como é o caso do ácido clorídrico, né, que muitas vezes é corrosivo, e também o CO2 apresenta, né, uma baixa toxicidade.
quando se necessita de acidificações extremas, tá? Então, ele é menos perigoso do que se você for trabalhar com ácido sulfúrico ou ácido clorídrico, tá bom? Então, no próximo slide, nós vamos ver a alcalinidade, o efeito da alcalinidade. A alcalinidade, ela é principalmente ocasionada pela presença de ácido carbônico, tá? Os bicarbonatos, carbonatos e hidróxidos. Então, vocês viram, tá, o ácido carbônico, né, o carbonato, o CO2, ele não é tão difícil de se trabalhar, enfim, mas tudo tem um limite. Se tiver em excesso, por exemplo, aí ele vai gerar muito carbonato, aí ele pode dar problema. Então, tudo tem que estar em equilíbrio, tá, pessoal? Então, pense bem, que tudo tem que estar dentro do limite ali de tolerância, tá? A alcalinidade também é ocasionada, né, por alguns sais de ácidos fracos inorgânicos, como é o caso de boratos, silicatos, fosfatos, tá? Os sais ácidos orgânicos, como sais de ácido úmico, que são encontrados na terra, né? Ácido acético, e também conferem alcalinidade nas águas, mas seus efeitos são desconsiderados por serem pouco representativos. Então, a alcalinidade mais considerar, tipo assim, que a gente mais considera mesmo é em termos de carbonato, bicarbonato e hidróxido. As outras também são possíveis, tá, pessoal? Também são possíveis, mas não significa que são as mais agravantes, tá? Então, essas três aí que eu falei, né, carbonato, bicarbonato, sulfato, hidróxido, elas são mais prejudiciais, tá? Porque elas têm efeitos colaterais mais significativos. Então, ali vejam no próximo slide, né, que os bicarbonatos e os carbonatos, eles dissolvem-se na água devido à sua passagem pelo solo, quando este é rico em calcário. Isso é muito comum lá em rochas, né, em regiões rochosas. O gás carbônico da água se solubiliza, né? Solubiliza o calcário, formando bicarbonato. E a reação é essa aqui de baixo, tá? Esse ES aqui desconsidera, tá? Aquilo ali tá ali de alegre no meu slide. Não sei o que é, alguma coisa que eu ia escrever ali e não escrevi. Então, a reação é CO2 mais CaCO3, que é carbonato de cálcio, mais água, vai produzir bicarbonato de cálcio. Então, é carbonato ácido de cálcio ou bicarbonato de cálcio, beleza? Então, vamos para o próximo slide. Os carbonatos e os hidróxidos podem aparecer na água, onde ocorrem florações de algas eutrofizadas. O que é isso? Mais adiante a gente vai falar um pouco sobre eutrofização, né? O fenômeno de eutrofização que acontece em águas com com grande quantidade de algas, tá? Porque daí o oxigênio dissolvido diminui e daí vai propiciar o crescimento desordenado. Isso acontece principalmente em despejos industriais, onde há grande produção, a grande concentração de nitrogênio, tá? E fosfato. Então, as algas, elas vão se proliferar. Então, os carbonatos, eles podem aparecer em águas onde ocorrem essas florações de algas, né, eutrofizadas, que é em decorrência da eutrofização dos lagos, tá? Em períodos de intensa insolação, o saldo de fotossíntese em relação à respiração é grande e a retirada do gás carbônico provoca a elevação do pH da água para valores acima de 9. É óbvio, né? Se você tem um aquecimento ali, a grande insolação, ele vai diminuir a acidez da água, tá? Então, ele vai aumentar o pH. Se ele vai aumentar a retirada de CO2, tá? Gás carbônico, ele vai retirar o gás carbônico, então a água a tendência é ela ficar mais básica, né? É por isso que vai aumentar, e com isso, então, vai aumentar a quantidade de algas naquele lago, tá? A alcalinidade também das águas está associada à dureza, havendo a formação de incrustações em altas temperaturas. É isso que a gente vai ver depois lá, quando a gente for falar de dureza de água, tá bom?
Isso aí, as durezas da água, né? Dureza das águas. Epa, tá. A dureza da água, ela é provocada principalmente pela presença de bicarbonato de sódio, bicarbonato de magnésio, sulfato de cálcio, desculpe, bicarbonato de magnésio, sulfato de cálcio e sulfato de magnésio. Tá falando bicarbonato de sódio, não tem nada a ver. É cálcio, tá, pessoal? Cálcio, cálcio. Então, são esses 4, sais de cálcio e magnésio, tá? Ela é caracterizada principalmente pela capacidade de precipitar o sabão, transformando em complexos insolúveis. É aquilo que eu falei, quando você vai lavar roupa na praia, você não consegue, porque aquilo vira uma pasta, né? E outros cátions também, como ferro, manganês, estrôncio, zinco, alumínio, hidrogênio, eles estão associados, né, ao carbonato e bicarbonato, que é mais solúvel, e o sulfato em outros ânions, como nitrato, silicato e cloreto. Então, o mais agravante são os sais de cálcio e de magnésio, porque eles são insolúveis, tá? Então, daí isso vai prejudicar ainda mais, vai aumentar. Bem, no próximo slide, vamos falar um pouco das fontes de dureza da água. Bem, a principal fonte da dureza da água é a passagem pelo solo, ou seja, a dissolução de uma rocha calcária pelo gás carbônico na água, tá? E essa reação, ela é apresentada ali embaixo, né, naquela reação do ácido carbônico com o carbonato de cálcio e vai formar o bicarbonato de cálcio. Tá? Aí, novamente, o ácido carbônico vai reagir com o magnésio, né, ali na reação abaixo, e vai formar o bicarbonato de magnésio. Então, essa é a reação de formação dos bicarbonatos de magnésio e de cálcio, principalmente pela ação do ácido carbônico reagindo com as rochas calcárias. Sendo que é mais frequente encontrar águas subterrâneas com dureza elevada do que águas superficiais. É lógico, porque a água subterrânea ela vai estar diretamente em contato com a rocha, tá? E enquanto que as águas superficiais elas já já são afloradas, né? Daí não vai ter tanto esse problema. Então as águas que estão mais perto das rochas elas podem apresentar esse fenômeno de dureza, né? De alta concentração. Tá, e os graus de dureza? Tá? Existem também diferentes graus de dureza. A água pode ser dura, branda, né, ou muito dura. Então, de acordo com a concentração em miligramas por litro de carbonato de cálcio, a água pode ser dura, né, que é entre 150 a 300 miligramas por litro. Entre 0 ou 75, a água é considerada branda ou mole, tá? E moderadamente dura e muito dura. Moderadamente dura entre 75 a 150 miligramas por litro e acima de 300 ela é muito, muito dura. Então, essa água, ela tem diferentes graus. E muitas vezes é possível fazer o abrandamento dessa água, tá? Por processos convencionais, enfim, que a gente pode utilizar em laboratório, até mesmo na indústria, tá? Então, ela não vai ficar para sempre assim. Tá, e os tipos de dureza? Os tipos de dureza são os seguintes, né? Ela pode ser classificada quanto aos cátions e os ânions que estão associados nesses sais, né? Por exemplo, quanto ao cátion, a dureza pode ser classificada em termos de cálcio, em termos de magnésio, tá? Ou a dureza total, que é a soma do cálcio e do magnésio. Ou seja, não se trata apenas de uma simples soma, porque a dureza é expressa em miligramas por litro de carbonato de cálcio, havendo também a necessidade da transformação em equivalentes grama. Por isso que para você saber, você tem que fazer um cálculo que vai considerar o equivalente grama de cada uma dessas substâncias. Esses cálculos são possíveis de realizar em análises laboratoriais, enfim, por meios titulométricos, tá? Tem outros meios também, tá? E quanto ao ânion, quanto aos ânions associados, né? A dureza, ela pode ser considerada como temporária ou permanente. A dureza temporária,
tá? É aquela em que o cálcio ou o magnésio encontram-se associados aos carbonatos ou bicarbonatos. Tá, então a dureza temporária é quando a dureza está relacionada ao cálcio ou magnésio, encontra-se associadas ao carbonato ou bicarbonato. Tá? A dureza temporária ela pode ser removida. Ela é assim chamada, né? Ela é chamada de temporária, porque ela só pode ser removida por fervura, como eu falei no meio convencional, incrustando-se em chuveiros. Então, a dureza que a gente encontra na água da praia, quando você vai lavar, tomar banho, você vê aquele chuveiro todo incrustado, é uma dureza temporária, porque ela vai sendo removida ao longo do tempo com o aquecimento da água ali. E muitas vezes ela pode também ocasionar problema na resistência do seu chuveiro, né? Ela vai ficar ali. Então, algumas vezes ela pode ficar incrustada não só nos chuveiros, como em destiladores e outros sistemas de água quente, como a gente já mostrou. E a dureza permanente é quando o cálcio e o magnésio encontram-se associados a sulfatos. Aí a dureza total é a soma das duas, né? Da permanente e da temporária. A dureza permanente ela já não pode ser removida assim com tanta facilidade, mas a dureza temporária ela pode ser removida por meio de aquecimento. Isso a gente faz ensaios em laboratório e tal, para vocês verem, né? Enfim. Opa! Quanto ao ânion, tá? Ah, não, já foi essa parte. Tá, e a pseudodureza? A pseudodureza, né, ela pode ser provocada pela presença de íon sódio através do efeito do íon comum em águas do mar e em águas salobras, tá ok? Então, águas do mar, água salobra, ela tem uma dureza lá natural que ela é provocada pela presença de íon sódio. Tá, na prática, então, né, para finalizar a nossa aula, eu vou falar um pouquinho, né, sobre o resumo do que a gente falou, certo? E envolve o seguinte, né? O aumento da demanda pela água nas cidades, associada a alguns impactos da urbanização, conduz a um quadro preocupante em relação ao futuro da sustentabilidade do abastecimento público urbano, especialmente em algumas regiões metropolitanas brasileiras. Por esse motivo, né, o tema abordado nesta aula é considerado de grande relevância, pois mostra a aplicação prática dos conceitos de cátions e ânions no tratamento de efluentes. Então, a dureza da água, né, essa problemática, ela nada mais é do que a aplicação prática daquilo que a gente está aprendendo. Então, é bem mais interessante você aprender com uma contextualização dessa do que simplesmente ficar aquele conteúdo solto, certo? E, então, para que vocês entendam um pouquinho a aplicação dos conteúdos, dos conceitos estudados na química analítica de ânions, eu também vou apresentar na próxima aula uma aula, né, sobre o nitrogênio e os seus compostos, tá? Então, os carbonatos, os sulfatos, os nitrogênios, os nitratos, nitritos, eles estão presentes assim de forma gigantesca, assim, nossa, você não tem noção do quanto eles estão presentes na nossa vida. Por isso que eu acho interessante até estudar os ânions, é até mais interessante por causa disso, porque a gente consome muita coisa que tem ânions, né? Como, por exemplo, cloreto de sódio, hipoclorito, né? Na água sanitária, o efeito da água dura, é interessante se estudar, os nitratos, o próprio ciclo do nitrogênio na natureza já envolve todos esses conceitos, né? Dos ânions. Então, é bem interessante, assim, você perceber a presença disso na nossa vida. E é bem melhor você estudar um conteúdo que seja contextualizado dessa forma do que simplesmente você ver, aquilo ali acontece assim, aquela reação assim, ele está ali, existe ali, intocável. Não, nada é intocável na natureza. Se ele está ali é porque participa de alguma síntese, de algum processo, de alguma coisa que a gente sempre está acostumado a ver aí no dia a dia. Ok, pessoal? Então, por enquanto é isso, tá? Na próxima aula nós nos vemos de novo. Espero que vocês gostem, né, desse conteúdo e qualquer dúvida podem nos procurar na tutoria, ok? Então, até mais!